lembrando que essa comissão ela nasceu antes de um pedido de CPI, porque houveram 2 mortes, 2 acidentes, tanto no Bosque quanto no Parque Taquaral, né? Dos 33, apenas temos 8 assinaturas, faltam 3, 8 ou 7, não lembro. E aí convertemos isso numa comissão para a coisa andar, né? Só que não andou só por nós aqui, né? O Poder Executivo ficou de colaborar com a comissão, não teve colaboração nenhuma. E a nossa intenção aqui é ser propositivo desde o começo, apesar de que alguns aqui querem também, além da proposição, cortar a cabeça de alguém aqui. Mas o foco principal é a proposição, e nesse sentido a gente não tem histórico na cidade de colaboração do Executivo com os conselhos, com o CONDEMA, porque o nível técnico do Conselho e dos técnicos não é de hoje, né? E nunca houve essa colaboração. Não existe da administração interesse em trazer, né? Fazer um trabalho conjunto. Então, tudo é muito imposto, top-down, aquela coisa vertical, e é isso que é a principal coisa que nós criticamos. Então, quando vocês falam de comunicação que não existe, é porque o próprio poder público não dá essa condição, não quer dar essa condição, e aí o nosso trabalho aqui nesse sentido de provocar e criar esse diálogo e criar essa informação toda, e a mídia tem noticiado, tem colaborado, ventilado tudo que nós estamos deliberando aqui, está sendo muito positivo, mas realmente a população não participa desse debate, né? Fica muito restrito aqui no campo técnico. Câmara, hoje que está um embate Câmara com o Poder Executivo, porque existe um crimes de responsabilidades aí envolvidos, e aí um pouco desse temor de onde isso vai parar, não está havendo diálogo nenhum, né? Então, a nossa proposição aqui, enquanto comissão, é tanto dar voz ao CONDEMA, que faz um papel histórico fantástico aqui na cidade, mas tentar realmente mudar a forma como que a política de arborização, ou a ausência dela, como que a gente pode mudar isso daqui para frente, né? E ser propositivo, mas infelizmente a gente não tem a contrapartida, né? E aqui a gente, por enquanto, estamos falando para nós mesmos, mas o legal é que tudo isso está documentado, todas as reuniões, vai ter um relatório aqui que não podia estar em melhores mãos. O Paulo é um cara bastante detalhista e empenhado nas coisas que ele faz. Então, a gente é um processo, né? Um processo que a gente está começando. Tenho certeza que a gente vai evoluir bastante nisso. A gente vai conseguir, de alguma forma, abrir essa picada na mata aí, que hoje está bem fechada, que é a conversa com o Poder Executivo, né? E falando do plano diretor, que você citou muito bem citado, mesmo o plano diretor urbano, não existe essa transparência e esse planejamento, não só da arborização, que não existe nada, mas em relação ao planejamento urbano também, né? Então, dos debates que a gente faz aqui em várias comissões é que precisava haver um modelo de gestão para discutir o plano diretor. Então, aí a gente criou uma frente parlamentar de legislação urbana aqui na casa, para iniciar esses debates, não esperar a cada 10 anos fazer aquela liçãozinha de casa de praxe, aprova qualquer coisa e a coisa vai. Então, era no sentido da gente conscientizar a população, alfabetizar a população e os próprios vereadores, que também não sabem o que é um plano diretor, né? E aí criar um modelo de gestão eficiente. Então, assim, se a gente esperar do poder público, do poder executivo, que as coisas aconteçam, vai acontecer do jeito deles, né, como sempre foi. Criar uma autarquia para ser um escritório de planejamento da cidade também é um modelo que não deu certo aqui em Campinas. Foi criada a ENDEC, que é a empresa metropolitana, empresa municipal de desenvolvimento de Campinas, que virou hoje a ENDEC lá, né, uma autarquia, não, uma empresa mista que cuida do transporte público, da mobilidade urbana, e também acaba virando aqueles cabidão de emprego, aquela coisa engessada, e também não dá muito resultado. Então, hoje o que existe um modelo bastante eficiente é a criação dos conselhos de desenvolvimento, os CODESES, não sei se alguém ouviu falar, ou CODEM. A gente tem várias cidades com exemplos exitosos, como Maringá, onde surgiu lá. Mas, basicamente, o que é? Você tem um conselho formado pela sociedade civil organizada,
Você chama a Sinduscom, Secov, a SIC, chama o terceiro setor, os conselhos, todo mundo, ONGs, enfim, tem todo esse conselho que chama o CODESE, por exemplo, e aí sim o poder público vai ter um espaço dentro desse conselho. E aí todas essas discussões, o que vão ter, as câmaras técnicas que nós estamos fazendo aqui, vão ser definidas dentro desse conselho, criado protocolos, documentos, convênios para contratar planos, master plans e levantamentos e etc. E aí chega para o poder público e exige a execução desse serviço. Isso pode ser até para criar uma política de Estado, não uma política de governo, então até serve para pautar a próxima eleição de municipal e as próximas, quem vai apoiar essa agenda, né? E isso é uma ideia muito exitosa, porque tira da mão do Poder Executivo a manipulação e a prioridade de fazer a política urbana. Aqui em Campinas já está começando a ter esse debate, e a gente espera que, ao longo dos meses ou poucos anos, a gente consiga mobilizar a todas as entidades participativas, entidades e conselhos, para a gente criar essa estrutura toda. Quando essas entidades perceberem que unidas elas são muito poderosas, aí o poder público, o poder executivo, os grupos políticos que mandam desde sempre aqui na cidade, vai começar a respeitar essa outra organização, e aí vai começar a nascer tudo isso que a gente está discutindo aqui, políticas públicas nascidas no seio das entidades da organização da sociedade civil e não do poder público.